Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, deixe o seu feedback, seu comentário. Vamos agora então, pessoal, começando com a análise do mercado cripto. Relembrando e batendo na mesma tecla, a MicroStrategy, ela comprou 200 mil bitcoins em 4 anos. Hoje ela tem mais, né? E a BlackRock comprou em um mês a mesma coisa. Então, mostrando a gana por bitcoins para o mercado cripto. Tem o ETF do Ethereum que foi já aprovado. Então, a gente vê que grandes players no mercado vão investir muito dinheiro no mercado de cripto, certo? E nós temos aqui o Bitcoin, então, em ascensão, explodindo. Hoje, nós temos aqui no gráfico diário, que está em tendência de alta. Lembrando aquela frase de Warren Buffett, que diz o seguinte: a transferência de riqueza ocorre dos impacientes para os pacientes no mercado financeiro. Então a gente tem essa característica na tendência de alta de congestionar, sobe, congestiona, sobe, congestiona. É muito comum isso. Quem olha no longo prazo vai ver isso, mas a maioria da manada, a maioria dos players do mercado, eles são impacientes e vendem aqui e perdem uma alta gigantesca. E os profissionais estão comprando nessas regiões de queda e de congestão. Então o meu posicionamento relacionado ao Bitcoin foi de alta durante toda a queda. No momento, no gráfico diário, né, vamos analisar aqui a nível diário. Se fechar desse jeito, a gente tem um Marubozu, Candlestick Marubozu. Então, o contexto é de tendência de alta no diário. Chance de fazer mais ondas de alta é provável pela análise do método Eagle, do meu método. E o que acontece? Você tem essa probabilidade de continuar a alta. O contexto indica isso. Então, numa correção, se ocorre um Marubozu positivo, denota força compradora para continuar a alta, da qual o contexto do mercado, o contexto da tendência, a força da tendência, indica que vai continuar a alta. Apareceu o Marubozu positivo, é uma psicologia de reforço para esta probabilidade já detectada. Então, sempre esteve em tendência de alta o Bitcoin. Sempre alertei que a tendência é de alta, é apenas uma correção temporária. E durante essa queda você via muitos gurus pelo mundo afora dizendo que o Bitcoin ia cair, que ia para 50 mil, que ia para 40 mil, etc. E eu sempre permaneci long, comprado no Bitcoin por conta da análise fractal. O que é análise fractal? Em resumo, a análise fractal ela é uma análise de fractais superiores e inferiores, que a grosso modo seria o gráfico superiores e inferiores, onde um gráfico menor influencia no superior e o superior influencia no inferior. Só que os superiores são muito mais fortes do que os inferiores. Então pesquisa sobre fractal para você entender o que é um fractal. Muitas plantas elas têm uma formação literalmente fractal. E o Bitcoin ele vem aí bombando, subindo. E durante toda essa queda, a psicologia do mercado para o Bitcoin foi claramente de pressão compradora extrema. Por quê? Esse primeiro suporte que fez com o rompimento da máxima desse martelo negativo denotava que o preço ia romper o topo anterior. Falhou, mas antes de uma alta, conforme eu expliquei para vocês, numa tendência de alta, o mercado congestiona antes de bombar. E ele vem congestionando, fazendo uma queda aqui. Houve um rompimento falhado aqui e houve outro rompimento falhado aqui. Então são dois rompimentos falhados em relação a esse suporte. Rompimento falhado, resumindo, é quando a sombra rompe, mas o corpo do candlestick fica acima
da sombra é um dos tipos de rompimento falhado. Existem vários tipos de rompimentos falhados. No meu curso você aprende tudo, porque é muito detalhe, né? Não dá para ensinar tudo aqui. Mas é um dos tipos de rompimentos falhados. É isso aí. Então, um suporte, quando ele tem um rompimento falhado, ele fica mais forte. Claro que vai depender do contexto. Se tiver um rompimento falhado, mas o contexto é para corrigir, não vai adiantar. Mas o contexto para o Bitcoin é continuar bombando, continuar subindo. Pelos fundamentos indicados, e não somente pelos fundamentos, mas também a psicologia do gráfico que fez esses dois rompimentos falsos. Esse martelo positivo, que é um martelo mais forte do que esses dois martelos negativos, ele teve também sua máxima rompida, indicando que iria tentar testar esse topo e romper o topo histórico. E por que, né? Sempre esse suporte ele foi importante para o mercado bombar, resistir aqui, principalmente a partir do primeiro rompimento falso. Porque isso tenderia a ser fortificado, esse suporte, o preço ser impulsionado para cima e subir, etc. e evoluir. Porque o mensal já denotava isso. Ou seja, o contexto do mensal foi o quê? Um sinal Eagle, né? Um X-King de compra. Fez aqui a primeira onda, segunda, terceira onda. A probabilidade ainda é de fazer aqui a quinta onda. Essa é a probabilidade de fazer a quinta onda, o Bitcoin, no mensal. Certo? Então, a correção já ocorreu, caracterizada por esse candle aqui. Deixa eu tirar essa... Caracterizado por esse candle aqui de correção. Então, enquanto caía, muita gente falando que iria desabar, etc. Mas a probabilidade é uma correção. Era uma correção. E seria um pit stop para voltar a bombar, voltar a subir. Fechou o candle aqui na forma de tweezer bottom, que é pinça de fundo, né? Padrão pinça de fundo. E é um Marubozu negativo. Tecnicamente, o clássico, ele faz um gapzinho para baixo, mas recupera pelo menos 50%, atingindo 50% do corpo do candle anterior. E as sombras inferiores, as mínimas das mesmas, são coincidentes, elas coincidem no mesmo nível. Aqui não está coincidindo direito, mas o fechamento do negativo com a abertura do positivo em relação aos Marubozus estão ali no mesmo nível, caracterizando uma similaridade com a pinça de fundo. Não é igual à clássica, mas tem características similares. Fechou o candle, então fechou uma tweezer bottom aqui. Então é provável que aqui seja o fundo, principalmente se romper a máxima dessa tweezer bottom aqui, daí é probabilidade de romper o topo anterior. Mas só a tweezer bottom já caracteriza isso, já indica isso. Então, o fundo provável é aqui. A projeção para o Bitcoin no mensal pode levar 6 meses para fazer essa onda de alta. Então, lá em 2025, a gente está em junho, né? Lá em 2025 que vai atingir esse nível. Nós temos esse ponto aqui. Até aqui, mais ou menos, tá? A projeção é lá em cima. Pela técnica da projeção pela simetria dos pivôs. O tamanho da onda anterior, ela é projetada a partir do fundo confirmado. Claro que se romper esse topo e esse fundo aqui, ele for confirmado, a projeção vai ser exatamente essa. Por enquanto, isso aqui é um fundo presumido, porque não rompeu o topo anterior desse pivô de alta. Tudo isso, a teoria dos pivôs, etc., é explicada no meu treinamento, que é muito detalhe, etc. Aqui a gente tem o seguinte, 105.593, ou seja, desde 2017, 2018, eu alerto que a probabilidade é o Bitcoin atingir os $100.000 e ele vai aí atingir os $105.000 nesta projeção. Então, embora seja um fundo presumido aqui, porque quando você tem um pivô de alta, a projeção dessa onda, quando rompe esse topo, é essa onda a partir desse fundo. Só que primeiro tem que romper esse topo.
A probabilidade, então, de atingir o alvo dessa projeção é gigantesca, é torrencial. Mas, às vezes, você tem o fundo presumido, que não rompe o topo anterior, mas eu já posso projetar por quê? O tamanho dessa onda, a partir desse fundo, a gente projeta e vou determinar o alvo antes mesmo de romper esse fundo, porque é um fundo presumido, caracterizado por antecipação de projeção, antecipa a projeção por conta da psicologia que o mercado apresenta e o contexto que o mercado apresenta. O contexto que o mercado apresenta hoje é esse, de que aqui realmente é um fundo presumido que se tornará confirmado quando romper esse topo, que provavelmente atingirá este alvo aqui, mas podemos presumir que aqui é o fundo com alta probabilidade por conta da tweezer bottom identificada ali. Então, o mercado cripto aí a gente está com dominância do Bitcoin 53%, perdão. O Ethereum aí crescendo também a dominância. ETF do Ethereum também bombou. Aprovou, perdão. Então, muitos players grandes tendem a entrar no Ethereum também. Muitos players grandes tendem a entrar no Ethereum. A gente tem algumas coisas caindo aí do Crypto Bubbles. E muita coisa subindo, muita coisa bombando. Ou seja, quem ficou com medo da queda e não fez o DCA durante a queda, teve cripto que com 30%, cerca de 30 a 40% de queda, entrou para a nossa carteira cripto lá do grupo secreto de sinais. Quem faz o meu curso, quem faz o meu treinamento, tem acesso a esse grupo de graça por um ano. Você pode comprar o grupo também separado para ter acesso à carteira, aos pontos de compra, às novas moedas que entram dentro da carteira, além de sinais de swing trade para vários mercados. Então, meus amigos, a gente tem aí outro destaque que a gente pode dar também é para Dona Monero. Dona Monero, que muita gente falou que é o fim da Monero, que a Monero vai morrer, etc. Né? Peraí, deixa eu só ir aqui, ó. A Monero vai morrer, a Monero caiu, a Monero desabou, ó. Então ela estava aqui, 177 caiu aí para $100, porque foi deslistado da Binance. Se foi deslistado da Binance, o fundamento de privacidade e fungibilidade da Monero é aprovado por essa deslistagem da Binance. Por quê? Porque não conseguem rastrear as Moneros de onde veio. Quando entra a Monero na exchange não tem como rastrear, é de onde veio, qual carteira, quem era o dono, etc. Ah, mas você fez KYC. Você pode ter recebido de alguém, não vão saber a quantidade que você tem de Monero, etc. Então, tem muitos aspectos de fungibilidade e anonimidade que a Monero lhe dá. E a deslistagem prova esse potencial de privacidade da Monero e inviolabilidade da privacidade da Monero. Erros e bugs podem ocorrer, etc. Já ocorreu isso, mas depois conserta, ela continua com a sua privacidade em andamento e intacta. E tá aí ela bombando, subindo aí para quase $160. E tem um potencial gigantesco no futuro, porque há uma demanda para usar criptomoedas de privacidade torrencialmente. Então, no longo prazo, tende a bombar, explodir muito. Muito. Só que a Monero é igual uma espada, ou seja, para você forjar a espada, você tem que bater nela, você tem que esquentar ela, você tem que judiar dela para ela se tornar uma espada bem forte. Então, a Monero, você quer investir na Monero achando que vai ficar tudo bem, que não vai ter problemas, esquece, você vai ter problemas com essa moeda até a espada ficar pronta. Quando a demanda surgir, as pessoas vão correr atrás de Monero, comprar Monero. E vai ter exchange no mundo que vai colocar Monero ali e vai atuar plenamente com Monero. E essa exchange vai crescer muito, só que ela vai ter que estar em algum país específico para que não sofra as censuras devidas que vão sofrer as exchanges que estão podem ser atacadas por certos países e certas organizações desses países. Então, beleza, pessoal. O mercado cripto tende a bombar. O Monero, felizmente, se recuperando. No longo prazo, as coisas são diferentes. Quem se desespera, quem se desesperou e vendeu o Monero,
felizmente dançou, né? Perdeu dinheiro lá, porque ficou com medo, vendeu as Moneiros e infelizmente teve prejuízo, porque se assustou, né? Então é algo difícil não se assustar, mas ocorre esse tipo de atitude da maioria dos investidores quando ocorre algo que ocorreu com a Monero e tende a ocorrer de novo. Só que no longo prazo ela tende a resistir porque as pessoas tendem a comprar criptomoedas de privacidade. Não sei se a Monero que vai imperar, ela é uma grande candidata a imperar no mercado de criptos de privacidade, mas há uma demanda gigante para usar criptos de privacidade e quando essa demanda surgir, as pessoas vão comprar insanamente criptomoedas de privacidade, assim como compram Bitcoin hoje. Vai superar o Bitcoin ou não, não sei, mas que vai crescer, vai. Então é um ponto aí para a gente estar fazendo DCA em criptomoedas de privacidade. Monero é uma delas. Com relação ao mercado cripto, economia afundando a nível mundial e as vendas pendentes de casas, né, estão caindo. Ó, estão caindo, ou seja, está em desabamento desde 2020, desde a crise do coronavírus vem em desabamento, as vendas pendentes. Tá para romper esse fundo aqui. Em 2008, ó, já rompeu o fundo de 2008. Em 2020, lá no coronavírus, rompeu. Na crise aí, aqui é 2009, né, 2009, 2020. Depois da crise de 2008 aqui, a gente teve queda também, né? Rompeu o fundo, mas fez fundo aqui e bombou depois. Então, em 2020, na crise do coronavírus, rompeu esse fundo. E agora vem rompendo de novo, ameaçando romper esse novo fundo que foi feito. Então, a gente está vendo topo duplo aqui, ou seja, houve uma recuperação, mas voltou a cair. E nós temos um outro dado importante, que é o dado aqui, o número de novas casas unifamiliares à venda disparou para 480 mil em abril, maior desde a crise financeira de 2008. Isso aqui é um dado importante. Nós temos lá o dado das vendas pendentes de casa desabando. As vendas pendentes de casa desabando. E você tem o crescimento de novas casas, o crescimento das vendas das casas disparando, atingindo o recorde da crise de 2008. Excluindo a crise imobiliária de 2008 e 2009, esta é de longe a maior oferta de novas casas na história dos Estados Unidos. A gente está batendo o recorde histórico de novas vendas de casas. Ou seja, o preço das casas está lá inflado, você tem uma oferta de vendas absurda atingindo o recorde histórico. Você tem o consumo das pessoas, dos americanos, caindo. Você tem a inadimplência crescendo, ou seja, as pessoas estão usando cartão de crédito, estão pegando fundos de pensão, fundos de aposentadoria. Estão tirando dinheiro desses fundos de aposentadoria. Eles podem tirar para pagar as contas, para pagar casa, para pagar financiamento. Então, muitos americanos têm financiamento de carro, financiamento de casa. Eu comprei a casa, ou seja, eu tenho a minha casa própria. Muita gente diz porque financiou a casa e tem lá. A casa está no nome do banco, ele está fazendo o financiamento e está no nome dele. A casa não é sua, meu amigo. Então, o que vai acontecer? Você não pagou as prestações, você não está dando conta, vão tomar a casa de vocês. Certo? Então, muita gente entra nessa onda de manada, de dizer, eu tenho a minha própria casa, eu vou comprar minha própria casa, ou seja, você está financiando a sua própria casa. Está financiando o seu carro. Vai ser seu quando você terminar de pagar. Se você terminar de pagar. Então, há uma crise de crédito, uma crise de inadimplência. Você está dentro desse bolo, você pode perder sua casa, você pode perder seu carro, porque não é seu. Ele é parcialmente seu e só será seu mesmo depois que você pagar.
Então é uma ilusão, né? Ah, eu vou entrar no financiamento de casa, no financiamento de carro. O carro é meu. É seu e do banco. Atreva-se a não pagar e você vai perder o seu carro. Seu bem vai ser penhorado. Certo? Então entenda, né, esse conceito aí esse conceito de casa, que a casa é sua, etc, não é bem sua. É sua se você já pagou ela. E é o seguinte, meu amigo, as vendas estão sendo ofertadas. Só que o povo não quer comprar, porque mesmo estando barateado, estando com desconto às vezes de 50%, 60%, a gente tem uma crise de crédito a ponto das pessoas estarem inadimplentes com cartão de crédito, batendo recorde de inadimplência lá nos Estados Unidos, e recorde de inadimplência de financiamento de carros e financiamento de casas. Não estão conseguindo pagar as hipotecas. Então, estão vendendo, mas o povo está com medo de comprar, não estão conseguindo comprar. Só alguns conseguem comprar mais barato. E mesmo aqueles que querem comprar, ele pensa, ó, eu vou comprar uma casa aqui nos Estados Unidos e tem essa bolha imobiliária, tem todo esse sinal de bolha imobiliária aqui nos Estados Unidos. Então eu vou comprar a casa, mas a casa pode desvalorizar absurdamente. Então, até quem tem dinheiro para comprar, ele fica com medo de comprar. Porque é um sinal de bolha imobiliária absurda, clara, que existe nos Estados Unidos. Você tem muitos bancos no mundo inteiro expostos em imóveis nos Estados Unidos, compraram imóveis nos Estados Unidos. E esses imóveis estão indo ladeira abaixo em desvalorização. Portanto, é um sinal claro de crise americana. Aqui no Brasil você tem recorde de pedidos de recuperação judicial, as empresas estão quebrando, se arrebentando aqui no Brasil. E em todo lugar do mundo está desse jeito. Certo? Então é uma crise extrema que está acontecendo no mundo e a ficha não caiu para muita gente. A mídia não fala direito, passa pano para muita coisa que está acontecendo. Temos também o sinal Warren Buffett, que fez caixa, né? Ou seja, o Warren Buffett, ele fez caixa com relação a ações, ou seja, ele vendeu muitas ações e durante um ano ele vem fazendo caixa, ou seja, ele está vendendo ações que ele teve lucro e deixando o dinheiro parado. Então o dinheiro está parado no caixa e ele está vendendo, vendeu mais de 28 bilhões em ações e fazendo esse caixa. Se o Warren Buffett está fazendo isso é porque ele tem informações privilegiadas e ele obviamente já sabe de bolha imobiliária, ele já sabe tudo que eu estou falando aqui, ele já percebeu isso e tem um insight muito melhor do que o meu, porque se trata de Warren Buffett, o oráculo de Omaha. Então, temos aqui o S&P 500 que finalizou o fractal da morte, ou seja, após um sinal Eagle existe o que eu chamo no meu método de fractal da morte. No caso de alta é fractal da morte dos touros, que tende a gerar essa correção ABC. Então a gente tem o primeiro candle de indefinição, o segundo candle de indefinição. Então você tem essa probabilidade do fractal da morte dos touros gerar essa correção ABC, que por sua vez, antes de um início de tendência de baixa, a correção ABC ocorre antes. Se essa correção ABC ela não for neutralizada, a probabilidade é ocorrer isso aqui. E o mercado desabar. Então fez o fractal da morte dos touros. A gente tem essa última onda aqui caracterizada por isso. E temos dois candles de indefinição ao longo de 2 semanas. Que é um quase doji pernalta. E aqui a gente tem um doji meio positivo. 2 candles de indefinição, indicando o topo. Então, correção é provável. Abriu a semana aqui com... Aliás, a semana nem abriu, não é isso? Ó. Não, abriu, né? Tá. Abriu, a semana abriu aqui. Junho de 2024. 3 de junho de 2024. E temos aqui
um outro candle de indefinição, só que eu não posso julgar que isso aqui é um candle de indefinição, porque ele pode mudar ao longo do dia e ao longo da semana ele pode mudar. Então não vou julgar isso aqui como candle de definição, porque ele pode fazer um corpo gigante para cima ou para baixo, né? Para cima ou para baixo, ele pode mudar. Então a gente vai ter que aguardar a semana, mas já rompeu a mínima aqui, indicando uma queda e aquela correção ABC poderá suceder. Então, compras, é bom ter cautela nas compras. E as ações que você já tem lucro, você pode fazer caixa, já era para estar fazendo caixa, como o Warren Buffett vem fazendo. Bom, o dólar, falei sobre o petróleo também. Eu até fiz um insight lá dele no meu Twitter, Telegram, Facebook, Twitter, eu passo sinais lá, etc. É importante. Ah lá, o petróleo está caindo. Correção normal, meu amigo. Correção normal, ó. A gente tem essa tendência de alta antiga, ó. Faz correção, ele cai, ó. O mercado nunca vai subir para sempre. E no médio prazo do semanal, essa queda gigante pode parecer, ó, um mês e meio de queda. As pessoas acham que está em tendência de baixa. Aqui, ó, mais de um mês, cerca de 2 meses de queda. Pessoas acham que o mercado está em tendência de baixa, mas isso aqui é apenas uma correção no médio prazo. E a tendência é de alta. Como aconteceu aqui no petróleo, a tendência de alta em evolução, em crescimento, e fez esse topaço aqui. E agora novamente voltou para a tendência de alta, deu o sinal Eagle está intacto e tende a continuar alta. Então essa queda tende a ser um pit stop para evoluir para uma alta mais significativa. No petróleo, inflação tende a subir porque o preço dos combustíveis tende a aumentar o preço das coisas que são transportadas ou para criar certos produtos e serviços. Transporta-se certos produtos, matérias-primas, insumos, etc. E vai ficar mais caro, então serviços e produtos, depois de acabados, tendem a ficar mais caros, ou seja, inflação à vista para evoluir muito mais. Ou seja, a situação já está complicada para o mercado internacional, Estados Unidos também principalmente, e nós temos essa probabilidade aqui do petróleo aumentar o preço dele. Por enquanto ele está aqui congestionado, então muita gente não acredita, acha que está tudo bem, etc. Já passou aí vários meses, né? Desde setembro do ano passado, quase um ano aí o mercado está meio de queda, sobe um pouco, cai. Mas lá no médio prazo vai ter uma explosão. E explosão de preços no mundo inteiro para muita coisa, então a situação vai ficar crítica. E o consumo tende a diminuir, tende a ser prejudicado. Certo? O dólar, pessoal, em relação ao real, é importante analisarmos que o dólar em relação ao real. Então tá aí, pessoal, o dólar em relação ao real bombando, 5,24. E o que acontece? Tendência é de alta, tendência tende a continuar aqui no dólar americano contra o real brasileiro. Então durante toda essa queda, fez o ombro, cabeça a ombro aqui, né, etc. Tenderia a falhar, porque embora estivesse em tendência de alta e embora o gráfico mostrava uma psicologia de queda, os fundamentos do dólar com relação à maioria das moedas fiat é subir. Então o dólar é bom? É melhor do que criptomoedas? Não. Mas em relação à maioria das moedas fiat, ele é um dos melhores. Estava na frente, ele estava abaixo do franco suíço, hoje ele passou o franco suíço. Então a gente tem aqui, ó, né, essa alta aqui do dólar, tende a romper esse topo e deu o sinal Eagle Long X King, que tende a formar um ciclo de tendência de alta com pelo menos 3 ondas de alta. Se tiver na força nessa terceira onda de alta, ele vai fazer a quarta e assim vai bombando, explodindo. E só vou saber lá na terceira onda quando ocorrer. Ou seja, é uma probabilidade grande de formar uma grande tendência de alta o dólar. Vantagens. Quem tem criptomoedas, lembrando,
Crise no mercado financeiro, crise no Dow Jones, que ele tende a cair, tende a corrigir forte. Crise de crédito, crise de inadimplência, inflação, etc. Ah, então por conta disso o Bitcoin vai cair. Não, a grana tende a migrar para o Bitcoin, para criptomoedas, para o mercado cripto em geral e para ouro e prata. As pessoas, os investidores e as pessoas vão tentar se proteger, migrando o seu dinheiro para esses ramos, principalmente para criptomoedas descentralizadas, como Bitcoin, como o mercado cripto em geral, porque elas funcionam como se fossem bancos descentralizados, apesar da volatilidade, apesar do risco de variação gigante que elas têm para baixo e para cima. Volatilidade extrema. Uma criptomoeda que está na sua carteira, ela é sua. O seu dinheiro que está nos bancos, que tendem a quebrar no mundo inteiro, principalmente os bancos americanos, esse dinheiro pode ser, o banco pode quebrar, você pode perder tudo, eles podem congelar os saques, impedir que você saque o dinheiro, o seu dinheiro ficar preso lá. Então as pessoas, sabendo da existência do Bitcoin e criptomoedas, elas tendem a migrar o seu dinheiro para as criptomoedas. Então muita grana, enquanto o Dow Jones estiver desabando, muita grana no Bitcoin tende a entrar nas criptomoedas, né? As criptomoedas em geral tendem a entrar muito dinheiro por conta disso. Ah, mas é crise, tá todo mundo perdendo dinheiro. Crise de 1945, onde muitos tinha a recessão pós-guerra, pós-segunda guerra mundial. Bolsas bombaram e ouro bombou, justamente nessa crise. Empresas quebraram, bancos se arrebentaram, mas o ouro bombou. Prata também acho que bombou na época, não sei, eu não estou lembrado. E as bolsas bombaram, porque a grana migrou para essas áreas. Antes não existia criptomoedas. Hoje, como existe criptomoedas, o seu dinheiro na bolsa e o seu dinheiro no ouro, o governo pode confiscar. Mas em criptomoedas já é mais difícil confiscar. Então, não é um confisco automático online. Não é um confisco automático online. Bom? Então, olha só. Você tem aqui o dólar, então, tendendo a bombar. Quanto mais o dólar valoriza em relação ao real, mais as criptomoedas ficam mais caras para vender, para comprar aqui no Brasil. Então, o seu lucro com criptomoedas vai ser maior se você fizer lucro aqui no Brasil, vendendo aqui no Brasil as criptomoedas. Então, é algo bom para quem já está há muitos anos investindo mais dinheiro em cripto, conforme eu recomendei, e sempre recomendo. O mercado cripto hoje é o mais importante de todos os mercados, por conta do potencial crescimento dele, que vai servir como fuga para o capital que está em lugares ruins, bolsas, banco, etc., imóveis, e migrar para as criptomoedas como refúgio contra essa crise violenta que tende a deslanchar por muitos meses, né, por muitos anos. Provavelmente pode levar anos essa crise que a gente está. Porque se trata do coronavírus ter chegado e muita impressão de dinheiro ter ocorrido. Acho que foi 10 trilhões que imprimiu em apenas 2 anos, né? Os Estados Unidos fez, se eu me lembro, é esse dado. 10 trilhões em apenas 2 anos, ou seja, levou décadas para ter uma dívida de impressão de dinheiro de 20 trilhões e em 2 anos imprime-se 10 trilhões depois do coronavírus, depois que ocorreu o coronavírus. Então é uma situação crítica, clara, de algo diferente que ocorreu e vai ter consequências, já está tendo consequências. Agora a psicologia do trader. A psicologia do trader, nós temos o seguinte aqui, ó. Simplesmente não há nada para mim tão inestimável nos meus negócios, mas em muitos negócios, quanto a grandes mentores. Então, para Stanley Druckenmiller, os mentores foi o mais importante para eles. Ele colocando a educação acima de qualquer recurso.
Então existe aquela frase que diz o seguinte: conhecimento é poder. Então conhecimento, você pode ter ouro, pode ter até Bitcoin, criptomoedas. Lá no Rio Grande do Sul teve essa enchente e acabou com várias pessoas, as casas e bens materiais de várias pessoas. A pessoa tinha a sua chave privada ou semente anotada no metalzinho ou no papelzinho, escondida lá na sua casa, e a casa do cara foi demolida e esse papelzinho virou pó, molhou, rasgou e o cara perdeu os bitcoins dele. Por isso que eu falo que você tem que saber de memória a maioria das suas chaves privadas. Você tem várias chaves privadas, né? As principais, né, você tem que saber de memória, tem que dar um jeito de memorizar. Daí muita gente fala, mas se você bater a cabeça, você perde a memória. Mas você tem que saber de memória, enquanto você não bate a cabeça, você vai saber a semente. E você vai, além disso, no caso de uma enchente, como ocorreu no Rio Grande do Sul, e perdeu-se tudo, perdeu o metalzinho com a semente anotada, o papel com a chave privada anotada, a pessoa sabe de memória, ela vai recuperar os milhões em Bitcoin dela. Se ela não sabe de memória, ela perdeu tudo, por conta da enchente. Então, coisas podem acontecer, sua casa pode ser roubada, certos governos podem entrar na sua casa, roubar, mesmo que esteja codificada, né? A chave privada está codificada na escrita. Não vão conseguir roubar, mas vão tomar isso de você. Se você não sabe de memória, você vai perder tudo. Então você tem que ter mais recursos de recuperação. Um deles é a sua memória. Então você tem que usar técnicas de campeões de memória, estudar para memorizar as chaves privadas, tá bom? É importante. Então esse conhecimento, né, que você tem, você poderia perder seus bitcoins, mesmo tendo milhões em bitcoin ou milhões em ouro. Quem tem ouro lá nas suas casas, lá no Rio Grande do Sul, também perdeu tudo, porque a água levou tudo, talvez. Agora, se a pessoa tem um conhecimento, ele é um gênio, ou ele tem um conhecimento muito amplo em uma certa área, ele pode sair da lama, mesmo estando na lama, por conta desse conhecimento. Enquanto a pessoa que não tem conhecimento, ela tem um emprego, ela tem familiares, ela tem a esposa, ela pode perder tudo. Tudo isso pode ir embora. Ou a pessoa morreu, ou ela é abandonada por tudo isso. E simplesmente ela não tem conhecimento, então ela não consegue sair da lama, talvez. Agora, com conhecimento, ela consegue sair da lama. Então, conhecimento é a coisa mais importante. O capital mais importante é o conhecimento, porque não podem tirar de você. Certo? Conhecimento não podem tirar de você, está na sua mente. Então, você tem que ter o conhecimento na sua mente gravado, etc. E investir em conhecimento, então, é o mais importante. O próprio Druckenmiller está falando isso. Druckenmiller, ele era braço direito de George Soros, daí depois ele lançou o seu próprio fundo, então ele é um mega investidor, onde o mentor dele era nada mais, nada menos do que George Soros. Agora existe um erro absurdo aqui nessa questão de um erro grave. Qual é, né? É esperar ter muito dinheiro. Se inscreva no meu Twitter, Telegram e Facebook, que lá eu faço postagens assim, outras postagens, sinais de amostra, etc, de day trades e análises, etc. Então, um erro grave é esperar ter muito dinheiro para investir em educação financeira, mas não funcionará, pois você precisa de experiência para dominar o conhecimento. Mesmo sem grana ou com pouca grana, você tem que praticar, estudar e praticar. Então vamos pegar aqui um exemplo de arte marcial, jiu-jitsu, ou luta livre. Para você ser um faixa preta em luta livre ou jiu-jitsu, se você for esperar, eu vou ter dinheiro, depois que eu tiver dinheiro, daí eu vou esperar, daqui a 10 anos eu quero aprender. Você vai levar uns 10, 15 anos para conseguir ser um faixa preta. Então no mercado financeiro, para você entrar no mercado financeiro e operar no mercado financeiro, você precisa de dinheiro. Então, o pensamento lógico mais errado das pessoas é: eu não tenho dinheiro, ou tenho pouco dinheiro, logo não adianta
eu ficar perdendo tempo com o mercado financeiro. Primeiro eu vou trabalhar, eu vou ter o meu emprego, eu vou ter o meu negócio, vou fazer dinheiro, daí daqui a 10, 15 anos, quando eu tiver ricaço ou quando eu tiver uma boa grana, eu vou pegar esse dinheiro, investir em treinamentos e aplicar todo o dinheiro que eu ganhei no mercado. E agora eu tenho dinheiro para investir. Qual é o problema? Você pode ter muito dinheiro, mas você, mesmo que tenha o conhecimento correto, por exemplo, a minha estratégia, a minha metodologia, ela funciona. Você tem as provas ao vivo, antes e depois, públicas no meu canal, nas minhas redes sociais, no meu site, você tem lá toda a prova de assertividade do método, então o método é comprovado, só que você não vai conseguir fazer o que eu faço. Você fez o meu treinamento. Então eu sou faixa preta, né, na parte de gráfico, na parte de psicologia de trading, na parte de emocional, eu sou faixa preta nisso. Certo? E daí você acha que vai ser um faixa preta como eu após fazer o meu curso. Após fazer o meu curso, no dia seguinte você vai analisar precisamente como deve ser analisado, aplicando as regras, eu falo, porque eu também cometo erros de assertividade, eu não consigo acertar às vezes, tem períodos ruins que eu passo, então não tem como acertar tudo, né? Ser um gênio que não erra nada e prever tudo no mercado, não tem como fazer isso. Mas eu tenho desempenho provado publicamente ao vivo antes e depois, tem um histórico aí na internet para provar que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sou faixa preta no que eu estou fazendo. São 17 anos fazendo isso. Só que você não vai conseguir fazer o que eu faço exatamente. Porque precisa de muito tempo, de experiência, para conseguir ser faixa preta assim. Talvez em 1 ano, 2 anos, você consiga ser bom. E vai conseguir ter desempenho. Mas fazer exatamente como eu pode levar talvez 10 anos para você ser como eu. E para ser como outros analistas profissionais e investidores profissionais que conseguem ter assertividade, etc. Então não é fácil. Ou seja, você precisa de experiência. Então se você tem uma mixaria de dinheiro, você está investindo em educação financeira, comprando livros, fazendo treinamentos e praticando com mixaria, ou seja, você tem uma mixaria ali, mas eu estou investindo em experiência. Porque lá na frente, quando eu tiver muito dinheiro, para eu não perder esse dinheiro, eu preciso de ter experiência para que eu seja faixa preta em fazer esse dinheiro render e me dar uma lucratividade extrema. Então você que tem pouco dinheiro, ou você que não tem dinheiro, você tem que dar um jeito de estudar e praticar e ir investindo em experiência para lá na frente você conseguir analisar e executar as operações com maestria plena, com plenitude total. Se você não age assim, lá na frente você vai querer investir porque você tem muito dinheiro, mas você não tem experiência com o conhecimento que você vai adquirir após fazer treinamentos, após ler livros. E esse montão de dinheiro que você tem, você vai perder esse dinheiro. Porque você pecou em não investir em educação financeira. Você tem que investir em educação financeira e tentar praticar com o mínimo de dinheiro que você tem, pouquinho dinheiro, porque você está aprendendo e você tem pouco dinheiro, para que você adquira experiência, porque a maestria, ser faixa preta, ser faixa vermelha no mercado financeiro, tanto em análise fundamentalista como em análise técnica, requer experiência, você tem que ter experiência. Então, esse é o caminho, a educação financeira é um caminho que você tem que entrar, mas você tem que entrar o mais rápido possível. Você tem que correr contra o tempo. Ah, Leandro, você está falando isso? Não, é o Stanley Druckenmiller, eu apenas estou explicando e argumentando que ele está certo. E eu fiz o mesmo, né? Eu fiz isso, investi em educação, mesmo tendo pouco dinheiro antes. Mesmo tendo pouco dinheiro antes. Que eu não tinha dinheiro direito, etc. E graças a isso eu adquiri conhecimento, né? Bom, pessoal, vindo aqui no meu site, em cursos, provas dos lucros consistentes, você tem o desafio tem várias provas aqui de que o método funciona, mas você tem o desafio do Twitter de passar sinais de day trade, onde day trade
Segundo a FGV, e é verdade, ou próximo disso, menos de 0,5% consegue sobreviver e lucrar no day trade. Então, são apenas 5, o desafio é 5 chances por semana. E eu tenho que ter assertividade nessas 5 chances por semana. Então, semana passada foi 4 dicas, porque teve o feriado, então foi 2 acertos, 2 erros. Quando acerta, ganha muito, ganha bem mais, e quando erra, perde pouco, limitado, etc. Então mostra a assertividade, antes e depois foi enviado, então não tem como fraudar isso. Se eu abro uma conta com $1 milhão e mostro que esse $1 milhão subiu para 10 milhões, mas eu tenho outras 19 contas com 1 milhão cada e quebra todas as contas, eu mostro para você somente a que ganhou. É o que gurus, é o que youtubers fazem, mostrando contas reais que lucraram, por isso que eu não mostro mais, porque tem como fraudar. Agora, 5 chances por semana no Twitter, no day trade, que é mais difícil, não tem como fraudar. Então, são cerca de 7 meses aí trabalhando. Certo? Tem todas as provas aqui antes e depois da assertividade, dos sinais, etc. Provando que o método funciona. Então, vindo aqui em comprar, você tem aqui os treinamentos, você tem o curso de trader Eagle Signals. Você pode estar adquirindo. O grupo secreto de sinais é de graça para quem compra o curso. Você pode comprar o grupo secreto de sinais, ter acesso à minha carteira de criptomoedas, recomendações lá e sinais de swing trade para vários mercados. Bom, e tem os cursos de cibersegurança focada em anonimidade, várias soluções de anonimidade no mercado cripto para você ser anônimo na compra e venda de criptomoedas e transações, etc., para a sua segurança. O que é invisível não pode ser atacado. E eu desenvolvo soluções por meio desses infoprodutos técnicos e com estratégias e ferramentas para que você consiga ter um nível de anonimidade para a sua segurança pessoal, física e digital. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela audiência. Me sigam lá no Twitter, Facebook, Telegram, porque eu passo análises lá todos os dias, insights, etc. Notícias bombásticas lá. Vou ficar por aqui. Obrigado a todos e até mais.